E agora, brasileiros? Vamos continuar assistindo essa facção criminosa liderada por esse tresloucado impatriota que teve a desfaçatez de dizer, abro aspas, a partir de agora, se me prenderem, eu viro herói. Se me matarem, viro mártir. E se me deixarem solto, viro presidente de novo. Fecho aspas. Que absurdo. Sua missão diabólica é expoliar também e principalmente os valores vinculados à moral, à dignidade, o patriotismo e fiel conduta da sociedade que contribui com o esforço pela elevação do conceito social do país, sempre vivo diante da pujança de nossa existência. Nossa obrigação é desmastrar este transe desprimorado de nossa pátria, havendo de se movimentar a consciência popular para restabelecer o respeito pelo direito, pela paz, em homenagem ao caminho justo indicado à nossa bandeira pelo criador do direito positivo, Auguste Comte, que diz: amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Immanuel Kant. Age de maneira tal que a máxima de tua ação sempre possa valer como princípio de uma lei universal. Hoje vamos conversar com Érica Gorga, doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e com pós-doutorado pela Universidade do Texas. Lecionou cursos de mercados de capitais em diversas universidades, incluindo Fundação Getúlio Vargas, Cornell Law School, entre outras. A presença de uma especialista tão gabaritada se faz necessária, pois vamos tratar de um tema atual e relevante: a jurisprudência brasileira em relação ao mercado de capitais e os crimes financeiros e a atual conjuntura política e econômica do Brasil. Recebo também o eminente e culto desembargador Carlos Henrique Abrão, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pessoa a quem devemos muito, porque este é um programa que vai ao ar todos os domingos e ele, quando vem aqui, enriquece o programa. Portanto, desde já, quero agradecer ao meu nobre colega Carlos Henrique Abrão. Muito bem. E, óbvio, o tema está dito e esse será o nosso caminho. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, doutor Laércio Laurelli, pelo convite. Para mim é uma honra estar neste programa, na presença do desembargador Carlos Henrique Abrão, a quem eu tanto admiro. Olha, a honra é nossa, Hélia, porque sabemos muito bem da magnitude da sua intelectualidade. E isto nos faz bem e nós precisamos exatamente dessa magnitude para poder passar para o telespectador. Porque nós brasileiros carecemos muito de informações verdadeiras. Não aquelas informações de mesmices que acontecem na televisão brasileira. Aqui o programa é sério. Então, diante da seriedade do programa, procuramos sempre trazer pessoas sérias e capacitadas como você. Ouviu? Obrigada, muito obrigada. Muito bem. Desembargador Abrão, agradeço muito a sua presença aqui. Ouviu? É uma redobrada alegria estar aqui, voltar a casa, na presença de uma professora, de uma doutora, que tem um conhecimento vasto sobre o mercado, e o principal aspecto que eu gostaria de colacionar
é que ela está trazendo essa cultura em prol da sociedade, em prol do bem comum, o que é muito raro no Brasil hoje, um país de murici, cada um para si. Então ela está se desdobrando, trazendo todo o suporte que ela colheu no exterior para mudar a mentalidade e moralizar esse mercado de capitais. É uma coisa raríssima que nós todos devemos aplaudir e comemorar, porque o Brasil precisa de talentos para que alterem e transformem essa realidade atual que está muito triste. Muito obrigado, Abraão. Ótimo, muito bem. Percebe, telespectador, aquilo que eu falei anteriormente? É a tal da seriedade, essa que falta nesse país. Então nós tomamos esta liberdade de levar a você aquilo que nós estamos com a nossa intenção. A intenção é de promover uma informação segura, verdadeira. Bem, doutora Érica, eu já vou iniciar e gostaria que você fizesse uma breve explicação ao telespectador do que é mercado de capitais. O mercado de capitais está incluído no mercado financeiro lato sensu, tá? Então é um tipo de mercado que pertence ao mercado financeiro mais amplo. O mercado financeiro mais amplo é o mercado da intermediação financeira, onde as instituições bancárias fazem a conexão entre os poupadores e as atividades produtivas, as companhias que produzem. Então o banco fornece financiamento que ele captou dos recursos do público às empresas que necessitam de financiamento. Esse é o mercado financeiro. O mercado de capitais, que é um subtipo do financeiro, é o mercado conhecido da desintermediação financeira. Então é o mercado no qual o poupador diretamente investe nas companhias que realizam a atividade produtiva. Por ser esse mercado da desintermediação, você não precisa de um intermediário, é um mercado considerado mais eficiente, porque o custo de captação de recursos é menor, você retira o intermediário. Então seria o mercado onde os poupadores diretamente investem nas companhias. Por isso que ele é tão importante e é considerado uma mola do desenvolvimento econômico, porque faz a conexão direta entre poupadores e investidores e companhias que desempenham suas atividades produtivas, né, para assim conectar essa poupança, o investimento nas companhias e gerar crescimento econômico. E sem intermediação, você diz, e esse momento é um momento sério do investimento? Muito sério, porque é onde as companhias vão fazer as chasmadas públicas, as ofertas públicas de suas ações, de seus títulos, para chamar os investidores a investirem numa atividade produtiva que elas estão realizando e que o investidor deve acreditar, porque vai se propor a financiar essa atividade produtiva. Sim, mas é o próprio, são eles que fazem a captação. Sim, as empresas vão fazer a captação e os investidores vão investir. É claro que existem profissionais atuando em conjunto com as empresas, os bancos até assessoram, mas é diferente do mercado financeiro lato sensu, onde, né, nós depositamos nosso dinheiro numa poupança e o banco é que vai procurar independentemente. Sim. E nós não sabemos quem vai ser, né? É o banco, claro, que faz a decisão de investimento. Claro. No mercado de capitais, o investidor faz a decisão de investimento diretamente. Eu só queria acentuar que a importância do mercado é tamanha numa economia globalizada que hoje nós estamos vivendo tudo uma conexão. Se o mercado chinês já dá um salto para baixo, todo o mercado mundial experimenta essa confusão. Então, essa economia mundial hoje, global, sim, ela traz consequências sérias, principalmente para os países emergentes, os BRICS, do qual o Brasil faz parte. Então, se as economias geram prejuízos, esses prejuízos serão tanto maiores para as economias menores. Sim, mas eu gostaria de saber o seguinte, porque o telespectador ele está curioso, acredito eu, porque então nós dependemos dos mercados do exterior para evoluir nas finanças? O Brasil, que é considerado um país em vias de desenvolvimento, ele depende fortemente de capital estrangeiro, não só para a infraestrutura, mas como todos os setores. E se o Brasil vem perdendo os selos de qualidade das empresas de rating, isso é um mau sinal,
Porque o Brasil é considerado um país que dificilmente vai pagar suas dívidas, é um país de alto risco. Então o Brasil não tem capital próprio, o brasileiro ele não tem poupança própria. Então as empresas, para que elas se desenvolvam, elas precisam captar dinheiro no mercado e também precisam de aportes estrangeiros, porque hoje os negócios não são negócios de 1, 2, são negócios de bilhões às vezes. Então essas grandes obras, essas grandes realizações precisam sobretudo de capital estrangeiro. E mais, hoje a grande maioria que predomina são fundos estrangeiros. Esses fundos estrangeiros são americanos, europeus. Cada fundo desse tem 2, 3 trilhões de dólares. Então, por aí nós temos a ideia da magnitude de que são esses capitais de fora. Mas eu quero saber da doutora Érica o seguinte, o selo de qualidade, então, é importante para o Brasil e como está atualmente? Sim, porque esse aparato todo que o desembargador explicou tão bem, ele depende das companhias irem a mercado e captarem recursos não só de investidores brasileiros, de investidores estrangeiros também. Então é por isso que os mercados são interligados, porque o investidor estrangeiro vai influenciar a formação do preço do papel das ações que são vendidas no mercado brasileiro, que são negociadas, certo? Então, é por isso que nessa época de globalização nós dizemos que está tudo interligado. Mas eu vou então diretamente ao assunto, porque esse que também nos interessa. Com esse problema da Petrobras, o nosso selo de qualidade então foi lá para baixo? Foi lá para baixo. Foi lá para baixo porque existe uma situação onde várias fraudes foram praticadas na Petrobras e em outras companhias anteriormente, né? Exemplo, sim, por exemplo, sim. das companhias X, né? OGX, que também foram alvos de escândalo. Então, o mercado recentemente tem vivenciado uma história de escândalos negociais, onde aquele dinheiro que foi aplicado do investidor não está sendo utilizado para o propósito original, divulgado, né? E o dinheiro, na verdade, tem sido desviado para operações suspeitas, né, envolvendo corrupção, como vem demonstrando a Operação Lava Jato. Então, isso é um problema muito sério, porque esse desvio de recursos do propósito original, que seria um investimento direto na atividade produtiva, é considerado um ilícito, um crime no mercado de capitais. Uhum. E no tocante aos estrangeiros, vamos já fazer essa colocação, é preocupante, não é? É muito preocupante, porque gera desconfiança e insegurança no ambiente de investimento, né? Quando você coloca o seu dinheiro numa poupança, você tem a certeza de que você vai ter um nível de rentabilidade, que o dinheiro vai estar lá e você vai poder acessar quando precisar. O mercado de capitais é um mercado de risco. É claro que você corre o risco da atividade produtiva, eventualmente corre o risco de uma variação internacional no preço do petróleo, mas você quer saber que o seu dinheiro está sendo investido na atividade produtiva e não está sendo desviado, por exemplo, para pagamentos de propinas. E isso não faz parte da atividade produtiva, isso é um ilícito, né, que está acontecendo dentro dessas empresas. Então, gera bastante inquietação do investidor, bastante insegurança. O investidor não tem mais confiança em investir novamente nessas companhias, porque o uso do dinheiro não está sendo feito de maneira bem administrada, como deveria ser. Então, e isso gera um processo, uma judicialização no exterior também. Também. Muito bem. Também. Vou lhe fazer agora outra pergunta, doutora Érica. Veja, nós temos que explicar direitinho ao telespectador, porque nós estamos passando por um mau momento nesse país. Então, essa oportunidade que nós temos de informar nesse sentido. Como é que você avalia a jurisprudência brasileira em relação ao mercado de capitais e os crimes financeiros? A nossa jurisprudência é ainda bastante incipiente, tá certo? Então, ela está sendo formada. Nós não temos um histórico de punição relevante dos crimes financeiros e dos crimes relacionados ao mercado de capitais. Isso é muito ruim para o país, né? Se nós olharmos, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, onde as grandes fraudes, Enron, WorldCom,
agora o escândalo mais recente do Madoff, todos os executivos relacionados a essas fraudes, a esses crimes financeiros, né, atrelados no mercado de capitais, nos Estados Unidos estão presos, né, e também tiveram processos associados à responsabilidade civil, à indenização dos investidores que foram prejudicados. Aqui, no mercado de capitais brasileiro, a realidade é que essa jurisprudência está no estágio muito inicial. Nós não tivemos ainda grandes casos com repercussão grande no sentido de uma punição. Estamos começando com a Operação Lava Jato, acho que é um grande avanço, né? A gente teve a notícia, por exemplo, do empresário Marcelo Odebrecht, que foi considerado culpado e com a decretação de prisão. Então, quer dizer, seria uma analogia que nós podemos fazer. Nós estamos tendo os primeiros grandes casos agora, recentemente, tá? Então, existe um avanço nessa área, mas ainda tem muito a se desenvolver, porque tivemos muitas companhias envolvidas em escândalos financeiros recentemente que não foram penalizadas, nem no sentido de indenizar os investidores, nem no sentido de punir os responsáveis, os administradores responsáveis. Muito bem, doutor Abrão. Eu queria apenas chamar a atenção do problema da Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão fiscalizador. Ele deveria fazer uma varredura no mercado para evitar essas fraudes e também tem a responsabilidade, segundo a lei, de indicar quais são essas fraudes para o Ministério Público Federal entrar com as ações devidas. Nós temos um excesso aí de preocupação na esfera criminal, isso não é ruim, ao contrário, demonstra o interesse da punição, mas precisaríamos também ter responsabilidades, tanto na esfera civil como administrativa. E isso que está faltando nesse momento. Não há consciência dos investidores ou dos aplicadores, e os grandes fundos também não processam no Brasil, porque eles têm interesses outros. Sim. E isso nós precisamos mudar essa mentalidade e conscientizar o investidor de buscar seu prejuízo para ser ressarcido. Então, desembargador Abrão, você é meu colega, eu conheço bem, você ostenta uma capacidade intelectual fora do comum, já tenho dito isso aqui. Eu ouso perguntar a você o seguinte. Você diz que o Ministério Público Federal, se e quando ocorrer um fato criminoso, imediatamente tomar a posição. É óbvio, sob, naturalmente, uma suspeita até de uma prevaricação. Agora, o Ministério Público Federal, ele está agindo corretamente, propondo as devidas ações às pessoas certas? Sim, esse caso ele é provocado. Nós já temos ações coletivas na 5ª Vara Federal de São Paulo, que corre contra a Laep, a controladora da Parmalat, que existe inclusive bloqueio, cautelares, enfim, está em grau de recurso, em recurso especial no STJ. Mas eu diria que o Ministério Público Federal ainda ele trabalha numa zona cinzenta, porque nós não temos a polícia judiciária no Brasil. Essa que vai colher a prova das fraudes do mercado, como tem nos Estados Unidos e em outros países europeus. Então o Ministério Público, por si só, ele fica refém das provas apresentadas para propor essas ações. Nós temos aqui em São Paulo, o Ministério Público já instaurou um inquérito civil contra a Petrobras e está apurando todas as falhas para eventual propositura de uma ação coletiva. Então eu acho que o Ministério Público agora já está consciente. Sim. E nessa atuada ele vai estar muito melhor habilitado e aparelhado para propor essas ações de reparação de danos. Muito bem, então quer dizer que nós podemos afirmar aqui ao telespectador que nos está assistindo que nos Estados Unidos, outros países sérios, vamos colocar dessa maneira, a polícia judiciária ela tem muito mais capacidade, competência e suficiência também para atender todas essas questões. Sim, porque é uma polícia técnica conhecida como polícia financeira. Aqui então, nós não temos. Não temos a polícia financeira. Nós temos a apuração pelo Ministério Público, nós temos a apuração pela Polícia Federal, mas não temos dados técnicos que estão colhidos e são relevantíssimos para apurar que se foi lavagem, se foi branqueamento de dinheiro, se foi corrupção ou não. Então essa prova é muito diabólica. Então ela é demorada no Brasil. Bom, como você diz que é diabólica, eu digo o seguinte, nós estamos então engatinhando ainda.
estamos numa fase ainda de engatinhar. A procura de uma estrutura eficiente e suficiente para essas questões de fraudes econômicas, é isso? Perfeitamente, é isso mesmo. É isso? É que isso. bom, muito bem. Então, eu queria perguntar agora à doutora Érica o seguinte: o Brasil adotou níveis elevados de governança corporativa. Em que termos vem sendo aplicado e qual o resultado colhido nessas operações? Então, essa é uma boa pergunta, porque há alguns anos atrás, no início dos anos 2000, foram criados alguns segmentos especiais de negociação de ações e títulos e valores mobiliários das companhias na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, a proposta daquela época era que esses níveis diferenciados de governança corporativa fossem atrair investidores a investir nessas companhias que se comprometiam a adotar essas práticas melhores, muitas delas inclusive práticas de sistemas mais desenvolvidos. Mas na prática, o que a gente tem visto, né, principalmente recentemente, nos últimos anos e com a deflagração da Operação Lava Jato, é que muitas dessas companhias que estavam inclusive listadas em segmentos especiais de listagem estão sendo estão sendo consideradas envolvidas em esquemas fraudulentos. Então, essa situação prática coloca um questionamento, né? Acho que aquela promessa do passado das melhores práticas de governança corporativa não estão sendo cumpridas. As promessas não estão sendo cumpridas. E o investidor está sendo lesado, porque acreditou num sistema, acreditou que os segmentos de listagem seriam realmente responsáveis por maior transparência com relação ao investimento, maior informações disponíveis ao investidor, mas na verdade a gente vê que muitas daquelas companhias agora fraudaram investidores. Então aquela transparência na verdade não existiu. O que existiu foi fraude, foi o investidor foi enganado, na verdade, né? Mas nós podemos, então, concluir que essa fraude é proveniente de uma promessa de campanha? Se quisermos chamar de campanha, é a promessa Eu vou complementar das companhias, com, né, o lhame que as companhias têm com os investidores, aquela responsabilidade na captação dos recursos. Infelizmente, por algumas evidências de hoje em dia, né, e a gente vê no caso Petrobras. A Petrobras, claramente, ela foi a mercado, na época, fazer a maior oferta pública de ações do mundo. Sim. Naquele momento, tá. Sim. Certo? Para financiamento do pré-sal. Então, sim, foram dadas uma série de informações aos investidores para se captar aqueles recursos bilionários para investimento no pré-sal. E, na verdade, esses recursos não foram utilizados para aqueles investimentos divulgados. Então, nós temos um problema muito sério aqui de omissão de informações aos investidores e enganar os investidores, né? Que é o que a gente chama de fraude aos investidores. Então, Carlos telespectador, você está percebendo que nós estamos desenvolvendo um tema a princípio um pouco desconhecido não do seu entendimento, mas daquilo que você assiste normalmente pela televisão. É um pouco desconhecido, porque nós estamos trazendo a verdade sobre esses fatos. Então, chegamos à conclusão aqui, eu posso dizer isso, que até agora, segundo as palavras da eminente e culta professora Érica Gorga, que tudo o que aconteceu nas campanhas foram no sentido de fraude, ou seja, estelionato eleitoral. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Estou chamando um intervalo.